semana que passou foi marcada pela continuidade de uma avaliação da temporada de resultados do segundo trimestre. O Giro do Mercado recebeu analistas de petróleo e aéreas para comentar o que esperar dos números dos próximos balanços e do desempenho das ações. A Júlia Monteiro, da MyCap, diz que está otimista com as petroleiras juniores. Mundialmente, se a gente falar sobre macro, há uma expectativa de redução de demanda. Porque há uma expectativa, obviamente, de contenção de inflação, e isso é dito há muito tempo, nos Estados Unidos, que é um grande demandante, assim como a China, que inclusive hoje declarou que realmente há uma expectativa de crescer menos. Mas crescer menos não é crescer pouco, é crescimento em cima de crescimento que ela vem apresentando nos últimos anos. Mas o ponto é que ela vai crescer menos. Então, isso, obviamente, impacta a demanda e tende a impactar o preço do petróleo mundial. O segundo ponto, agora falando sobre aquisições e fusões, a gente tende a ver uma melhora substancial. Primeiro, porque realmente as empresas já se prepararam. E segundo, que a gente viu dois movimentos que devem, assim, no curto, mas no longo prazo, mas aí analistas já antecipamos, né, uma expectativa sobre efetivamente 3R, que está super descontada, e aí a combinação de negócios com a Enalta e também com a PetroRecôncavo, que a gente entende que pode prover sinergias na casa de bilhões, muito em função tanto da exploração quanto do refino e também da venda. Então, eles pegariam o know-how da 3R, que é muito alavancada, e desalavancaria ela com a caixa das outras empresas, tá? Uhum. Lembrando que só a Enalta que realmente fundiu com a 3R. Uhum. A PetroRecôncavo foi uma combinação de negócios pontual e deverão acontecer outros, talvez até com a Prio, que também é uma grande geradora de caixa, muito em função da diluição de riscos necessária e por nós vista como um movimento positivo e também com uma contenção de alavancagem, né? Uhum. Já o analista Enrico Cozzolino, da Levante Ideias de Investimento, comentou o que poderia ajudar as ações de Azul e Gol depois de mais uma temporada de números ruins para as aéreas. Se a gente pensar, né, o que mais tem para piorar, né, e sempre tem para piorar, né, Caípe? A gente sempre vê um fato novo, né, tem as questões de ingerência, afetam volatilidade, né, incerteza de juros, mas pensando, né, em máximas do querosene de aviação, pensando no real que viveu um período muito ruim, pensando que a possibilidade no cenário de corte de juros, né, eu acho que é o principal que o investidor tem que olhar nesse quesito, porque pequenas variações, né, eu falei de custo de 40%, mas a gente já chegou até um custo de 20%. Né? Então, só no querosene de aviação, uma variação ali de 20%, uma variação de dólar também beneficia. Né? E pensar que é um setor estratégico, no final das contas, né? Do ponto de vista de voos, né, da importância de ter uma companhia aérea, né, elas vão existir. A gente não vai ficar sem isso. Né? O lado é tentar acertar o preço justo dessas companhias aéreas e muitas vezes o mercado erra. Né? Então, eu acho que agora o setor que ninguém quer, eventualmente pode estar barato historicamente, pensando num cenário de melhora aí em fatores mais macro, né, do que micro propriamente dito. Do lado micro, as empresas estão reduzindo custos, como podem, elas estão estudando, né, se estuda aí, ou enfim, é muito comentado uma possibilidade de fusão, que faz muito sentido, né, tem sobreposição de voos, de rotas da Azul e Gol, então são fatores aí que poderiam, né, em acontecendo, ser benéfico para esses preços das ações aí da Gol e Azul. O Giro também falou de uma empresa menor, o Grupo GPS, uma companhia de serviços que desde o IPO em 2021 comprou 23 empresas. A Marita Berhoff, diretora de RI da empresa, contou como tem sido a política de pagamento de dividendos da companhia. A gente tem uma previsão, que na verdade é uma prática consistente já de anos, de distribuir 1/3 dos dividendos. É isso que a gente vem fazendo consistentemente. Mas a gente também olha para dentro da companhia e vê as oportunidades de M&A. Uhum. Então, na nossa visão, hoje a geração de caixa ela tem que ser suficiente para subsidiar, para dar o funding
para os programas de M&A, né? Justamente para não criar uma alavancagem que seja muito acima daquilo que é a nossa zona de conforto. Quer dizer, o investidor de vocês hoje ele está muito mais atento a esse potencial de valorização por conta da perspectiva de aumento de market share, é isso? Na verdade, quando você olha para o nosso acionista, para o nosso investidor, ele está olhando o crescimento em médio e longo prazo. Ele está, o que a gente, né, coloca é assim, a forma de alocar capital através dos M&As, através do crescimento orgânico, gera valor no futuro. Então, a distribuição de dividendos tem sido, né, de 1/3 e o restante é funding tanto para crescer organicamente quanto para fazer investimento em M&A. E na semana o Ibovespa seguiu batendo recordes, mesmo com a possibilidade de alta de juros aqui no Brasil. O analista Matheus Spies, da Empíricos, falou sobre o que esperar das ações locais. A alta da Selic não vai atrapalhar a Bolsa, porque já está no preço, a alta da Selic. Pelo contrário, eu acho que se não subir pode até atrapalhar um pouco, então não vai... Até mesmo porque, vamos lá pessoal, sobe o juro curto, cai o juro longo, esse sim é associado a valuation, esse sim é associado mais a financiamento. Vai movimentar um pouco no curto prazo em termos de atividade, mas em termos de Bolsa não deve atrapalhar, tá? Tem um cenário construtivo para esses ativos, apesar dessa alta, porque já está no preço. Legal. E aí, só para a gente fechar agora, a posição na Bolsa, ela vale a pena? Vale, mas com respeito ao respectivo perfil, né, e o tamanho da posição. Você precisa ter 60% em bolsa? Não, jamais. Né? Até se debate que mesmo a pessoa agressiva não precisa ter tanta, né, como se pensava anteriormente. Então, variar, se é uma pessoa mais conservadora, você vai ter menos, né? Vai ter o quê? Entre 5 e 10. Se é uma pessoa mais moderada, você vai ter entre 15 e 20. Se é mais arrojado, você vai ter até 30. E olhe lá, tá? E daí bem diversificado, você vai ter uma posição equilibrada, né, pareada com outras classes de ativos, as proteções associadas, para ter um portfólio responsável, mirando ganhos sustentados, consistentes no longo prazo, e não curto-prazismo, né? E o mercado também ficou de olho no simpósio de política monetária Jackson Hole, principalmente na participação do presidente do Fed. O Marcelo Vieira, da Ville Capital, contou pra gente o que foi importante para o mercado na fala do Powell. O que ele falou hoje? Nível de emprego está ok, mesmo olhando o payroll, que teve uma queda muito grande na criação de empregos, mas o Powell disse, na realidade não houve demissões, e sim aumento de oferta de empregos. Então, ou seja, isso gera um alívio, porque aquela preocupação de que a economia americana pode desacelerar muito, pode vir a fazer um hard landing, que a gente chama, que é um pouso forçado, já ameniza. Né? Então, ou seja, significa que a economia está indo bem. Tá? Mesmo que o emprego tenha caído um pouco, e aí a gente fala de ofertas de emprego alta e não demissões, né? Mas o nível de emprego está estabilizando. Ele disse também, a inflação vem convergindo para a meta de 2%, né? E ancorando. É muito importante convergir e ancorar, né? A ancoragem se dá pelos participantes do mercado confiarem que a inflação vai ficar estável dentro da meta. Então, ou seja, ele falou as duas palavrinhas mágicas, né, que todo mundo queria ouvir e abriu a porta para revisão de política monetária. Tá? Então ele disse, agora estamos num ponto em que poderemos revisar, com certeza ainda olhando dados, olhando informações, mas revisar a política monetária. Então o mercado agora sentou e falou, ele vai cortar juros. Né? A questão agora é, quanto? Essas foram algumas das principais notícias da semana. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nada. Segunda que vem tem mais Giro do Mercado.